Graças a paz, igreja. Para mim vai ser um pouco difícil falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Hoje pela manhã em casa, às 5 horas da manhã, eu estava dormindo e eu senti, que uma presença no meu quarto. E aí, quando eu abri meus olhos, eu vi o anjo que me acompanha. E aí ele falou que ele ia me levar num lugar, que ele precisava me mostrar algo profundo, algo bem sério, que eu tinha que passar para a igreja. E aí o meu esposo me acordou para me fechar a porta de casa. E aí eu não consegui mais ter a visão. Eu fui orar, eu falei, eu vou dormir de novo para ver se eu tenho essa visão, mas aí eu não tive mais. E aí quando eu falei para os apóstolos, e quando foi agora à noite, o apóstolo e a apóstola oraram em mim, E aí o anjo me pegou e falou que ia me levar neste lugar. E aí eu até questionei, É no inferno de novo? Aí ele falou, por enquanto você vai no inferno, porque é lá que estão os pecados que eu quero revelar para a igreja. E aí ele me levou. E quando eu entrei, ele já foi me explicando que o inferno é dividido por partes. E aí a gente ficou em cima. O meu desespero foi porque a gente ouve os gritos das pessoas, é muito impactante de você ir no inferno. E ele falou, aqui, essas áreas aqui eu não quero lhe mostrar agora. Aí quando nós chegamos na área que ele queria me mostrar, a gente desceu. E ele falou, essa área é dividida em 3 vales. E a gente vai passar por esses 3 vales. E aí no primeiro vale ele falou, aqui é onde ficam os assassinos. Aí ele falou, aí eu vi um rio de sangue fervente. E eu via um monte de gente dentro pedindo ajuda, me pedia ajuda, pedia socorro. E eu tampava meus ouvidos para mim não ouvir os gritos. E eu queria fechar meus olhos, e ele falava que não era para me fechar, que eu tinha que ver, E aí a gente andou mais um pouco. Ele falou assim, aqui é o Vale dos Suicidas. E aí os demônios faziam as pessoas se cortar o pescoço, se cortar de novo. E era horrível. E aí a gente andou mais um pouco, e aí ele falou, aqui que eu quero te mostrar. Aqui é o Vale dos Sodomitas. Eu acho que é assim. Sodomitas. Aí ele falou, você sabe o que é isso? Aí eu fiquei calada. Aí ele falou, aqui é o lugar da sexualidade. E aqui que eu vou te mostrar, aqui que eu vou mandar o recado para os casais da igreja. E aí a gente entrou e ele me mostrou eu vi muita gente e ele me mostrava pessoas específicas. E ele me mostrou uma mulher. O demônio mandou ela ficar, gente, eu vou ter que falar, tá? O demônio mandou ela ficar na posição de 4 e falou. E aí o anjo falou, você tá vendo? Eu falei, tô. Não feche os olhos, você tem que olhar. E aí o demônio pegava uma lança e penetrava na parte de trás dela. E essa mulher gritava muito, saía muito sangue. E eu queria fechar meus olhos e eu não conseguia. E ele falava que não era para me fechar, que era para me olhar aquilo. E aí ele falou, tu sabe por quê? Os demônios estão fazendo isso com ela? Porque ela era casada e era da igreja, dizia ser serva de Deus, mas na sua intimidade com seu esposo, elas faziam posições que não agradam a Deus. Essa posição não agrada a Deus. E ela praticava o sexo anal, que é um sexo que não agrada a Deus também. E aí a gente andou mais um pouco, ele me mostrou um homem. E aí vários demônios ao redor do homem. E aí ele mandou o homem abaixar as calças. Um demônio mandou o homem abaixar as calças. E aí os demônios que estavam ao redor deles
penetravam nele, eles revezavam. E aí o anjo falou para mim, sabe por quê? Porque ele era casado com mulher e mantinha relações com homens. E é por isso que ele está aqui. E aí a gente andou mais um pouco e o anjo me mostrou um casal. E aí os demônios obrigavam aquele casal a fazer relação sexual ali. E aí o demônio mandou o homem botar a camisinha e penetrar na mulher em todos os buracos que você imagina. Que tem no ouvido, no nariz, e eles gritavam muito. E aí o anjo falou para mim, sabe por que eles estão aqui? Porque eles eram da igreja da doutrina. E foi revelado que não podia fazer posições que não agradam a Deus e não podia usar camisinha, e eles estão usando. E eu falei, meu Deus, para mim logo isso, para entregar para a igreja. Aí ele falou, você vai ter que entregar. E aí a gente andou, foi andando, ele foi me mostrando outras situações. E aí eu falei, eu quero sair daqui. Ele falou, vamos, eu vou te levar para um outro lugar e lá eu vou te falar o que é que você falar para a igreja. Não vou mais te mostrar aqui, eu vou falar o que não é para o casal fazer, que não agrada a Deus. E aí a gente saiu de lá, graças a Deus. E aí a gente foi para um lugar que um banco assim, ele mandou sentar e ele falou, anota. E aí ele falou, Deus não mudou. Mesmo o Deus de ontem é o de hoje e vai ser o mesmo para sempre. E aí ele falou, Deus não se agrada do sexo oral, Deus não se agrada do sexo anal, Deus não se agrada do uso do preservativo na relação, Deus não se agrada na hora da relação você fazer aquele escândalo, porque aquilo é você e seu marido. Os vizinhos não precisam saber que você está tendo relação sexual com seu marido. E as posições foi o que foi mais falado. Deus não se agrada das posições extravagantes. E ele falou que o homem sempre tem que estar por cima da mulher. Ele falou, não é, ele ainda falou assim, as pessoas vão falar isso é machismo, mas não é. Quem conhece a palavra sabe. Ele falou assim. Sempre o homem tem que estar por cima da mulher. E ele falou, ele falou bem assim, muitas pessoas vão questionar. E ele me deu duas palavras na Bíblia. E aí eu quero ler aqui para vocês. Está em Hebreus 13:4. Ele fala assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. E a outra palavra que ele me deu foi em 1 Pedro. Acho que é aqui. 1 Pedro 1,15, que é desde o 14: sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: seja santo porque eu sou santo. E assim o anjo falou para mim que não é para a gente ser santo só em uma área, é para a gente ser santo em todas as áreas da nossa vida, até na hora da intimidade com o casal.
E aí foi quando o anjo falou: agora você vai falar isso para a igreja. E aí foi na hora que eu voltei, eu falei que eu não queria falar, e eu vim aqui com a apóstola para perguntar se era para me falar. E foi essa a revelação de Deus hoje. Graças e paz, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Juscelino Alves. Você acabou de ouvir mais um testemunho, um testemunho forte, um recado aos casais. E eu quero começar o meu comentário, abrindo a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. É em toda a maneira de viver a santidade ao Senhor. Como vocês que acompanham o canal aqui já sabem, nossa igreja era outrora numa igreja porta larga. Ainda estamos num processo, 2021 agora, um processo de purificação, um processo de transformação. Muitas pessoas saíram da igreja, muitas pessoas ficaram magoadas com a forma de doutrina que estamos adotando agora. E o próprio Senhor Jesus tem nos revelado, irmãos, muitas coisas. Deus tem nos revelado através de arrebatamentos, através de visões, através de revelações. E nós temos seguido isso. E Satanás, ele tem ficado furioso, tem se levantado contra a vida das famílias, dos casais, dos jovens. Muitos jovens têm deixado a prostituição, têm deixado os games, têm deixado as bermudas, têm deixado o futebol, têm deixado tudo aquilo que outrora para nós era normal, mas o Senhor tem nos revelado que isso fere a santidade, que isso pode nos levar para o inferno. Há muitas perguntas acerca de refrigerantes, e realmente, irmão, no começo o Senhor revelou que a coca era consagrada, mas aí no decorrer dos dias, no decorrer dos arrebatamentos, os irmãos que viam todo tipo de refrigerante. Teve um que disse que tinha até um certo teor de álcool nos refrigerantes. Então, nós aqui da igreja Shalom, nós cortamos os refrigerantes, amém? Ninguém toma mais nenhum refrigerante. Outra coisa que eu achei interessante também foi a pipa, que a gente chama de papagaio, brincadeira de papagaio. No restante do país, o pessoal chama de pipa, Deus também, ele nos revelou isso, que essa brincadeira é consagrada, ela foi consagrada, Um jovem aqui, ele viu isso, essa brincadeira é consagrada, tanto é que no decorrer dos dias, ele continuou brincando com isso aí, e aí aconteceu que ele foi levado ao inferno, teve o dedo cortado, porque estava brincando com isso ainda, Então são coisas que Deus tem revelado aqui para nós. Muitas outras coisas Deus tem revelado, que agrada e desagrada a Ele. E uma coisa que Deus tem nos cobrado, nós como pastores, é que nós venhamos estreitar mais a doutrina, sabe, irmãos? Então nós estamos nesse processo, e como você acabou de ouvir esse testemunho da irmã Yara, sobre a sexualidade dos casais, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, até no momento íntimo nós não podemos nos assemelhar com as pessoas do mundo, Então esse foi o testemunho, esse foi o meu comentário. Que Deus te abençoe, fique ligado no canal que mais testemunhos iremos postar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.